Eu vou dar alguns passos atrás e tentar explicar como é que surge esse monte de textos, né? Como é que surge esse montão de textos e a Didaquê é um deles? Começou assim. Primeiro a gente tem que pensar que a gente está falando de comunidades que são comunidades que não sabem ler e escrever. A maior parte dessas comunidades não sabe ler e escrever. Então, mesmo o contato que eles têm com aqueles que são judeus e têm contato com a Bíblia hebraica, eles não têm contato com a Bíblia hebraica a partir da leitura da Bíblia hebraica. Eles têm contato com a Bíblia hebraica porque essa Bíblia, esse texto é lido em lugares específicos, que são chamados de sinagogas, e as pessoas tomam conhecimento daquilo que está sendo lido daqueles textos, que está até no idioma que eles não falam. Na Palestina se fala aramaico. Então, quem traduz os textos do aramaico para a língua, do hebraico para a língua aramaica, são os doutores da lei. São aqueles que têm como marca serem gramateis, como diz no Novo Testamento. São os escribas. Aqueles que conhecem a língua e são explicadores, vão explicar a língua. Portanto, quando aparece Jesus, Jesus aparece num contexto religioso. Jesus aparece dentro de uma religião, que é o judaísmo. Só que é uma religião que é muito diversificada. Existe um jeito de ser judeu lá no deserto, com uma comunidade que vive no deserto, que é chamada de comunidade dos essênios. Esse é o nome que é dado em grego para a comunidade. A gente vai chamar eles mais apropriadamente de Qumranitas. Eles vivem no deserto, uma comunidade fechada, hermética, que estão se preparando para a guerra contra o templo. Aí você tem em Jerusalém uma elite templária, os sacerdotes. Você tem um grupo que apoia os sacerdotes, que são os saduceus, cujo nome saduceu tem a ver com Sadoc, que é um sacerdote lá do tempo de Davi. Aí você tem as pessoas que vivem em Jerusalém, que vivem em Jericó e nas cercanias ali no sul da Palestina. Aí você tem, no meio do território, Samaria, o Vale de Jezreel, que é onde tem outra religião que os judeus odeiam os samaritanos, porque dizem que eles são estrangeiros. Eles têm um templo próprio em Gerizim, um templo próprio em Samaria. Eles adoram o mesmo Deus, mas é uma outra religião. Na Galileia, que é o norte, aí nós temos o farisaísmo tem sede na Galileia, e o farisaísmo cuida das sinagogas. Isso tem a ver com a origem do farisaísmo. O farisaísmo fazia parte de um movimento, que eram os Hassidim, e ele rompe na época dos asmoneus. E aí o farisaísmo vai para o norte, e lá eles são os religiosos, eles são os sacerdotes do norte. Eles andam com vestes talares, eles usam costumes dos jejuns que são típicos para sacerdotes, mas eles não são sacerdotes. E tem um grupo dos fariseus que sabe ler e escrever na língua hebraica. Então são os escribas dos fariseus. E você tem um movimento político de revolta, que é também bem antiga, da época dos Hassidim, que são os zelotes. A palavra de zelos em grego é zelo. Então eles são aqueles que entendem que tem que restabelecer a monarquia davídica. Tem 2 membros do grupo de Jesus que são zelotas. Simão Zelota, está lá em Mateus capítulo de número 10, os 2 primeiros versos, vai dizer do Simão Zelota e Judas Iscariotes. Aí vocês vão me perguntar, mas como que Judas Iscariotes você está falando que é zelote? Porque o nome Iscariotes não é nome. Iscariotes significa ish, homem, sicá é punhal, o homem do punhal. Ele é de um grupo zelota particular, que é um movimento armado chamado Sicário. Claro que eles abandonaram o movimento zelotista e sicário para ir para o movimento de Jesus, que é um movimento pacifista, não é um movimento da revolta armada. Uma observação, e esse Ish, ele também é o mesmo nome de Adão, na verdade, né? Não é isso? Sim. Ish é Adão, que é a humanidade, né? Sim, e aí o que acontece? Portanto, a história que a gente vê em Atos, que mostra o cristianismo expandindo a partir de Jerusalém, isso é uma particularidade da visão de Atos, porque, na verdade, o cristianismo ele vai se desenvolver na Galileia, gente. Na Galileia já tem cristão. Inclusive, em Atos, ele reconhece isso, porque ele diz que o evangelho se expandiu da Judeia, Samaria e confins. Pulou a Galileia, porque Judeia, Samaria, confins. Por que não fala da Galileia? Porque a Galileia já tinha sido cristianizada. Jesus pisou por lá. Lucas vai falar que o movimento na Antioquia já estava bem avançado. Isso que eu ia dizer. Então, o que acontece em particular que a gente percebe em Mateus é um texto que apela para que os cristãos saiam. Está em Mateus capítulo 17, verso 59, ou 19. Daqui a pouco eu vou abrir a Bíblia grega aqui, que eu estou com a Bíblia grega para consultar quando for necessário. Aí ele apela para que as pessoas larguem casas, posses, família, e estejam indo para fazer a vontade
que é a vontade de Jesus, que é ir até as etnias, que está em Mateus 28, 18 a 20. Só que é o seguinte, aqui está Galileia, Logo depois da Galileia está a Síria. Então, por que Didaquê, que é esse texto que a gente está trabalhando hoje, por que ele cita tanto Mateus, o Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus, que foi produzido aqui na Galileia, ele é recebido na Síria. O grupo de discípulos de Jesus que está na Galileia, especialmente depois de 70, quando o templo foi destruído, eles, por causa da rejeição dos judeus das sinagogas, eles migram para a Síria. E esse movimento siríaco que está aqui, esse movimento importante siríaco, é um movimento que tem a fase mais antiga está lá em Atos. A fase que Paulo vai para as missões e que você tem uma iniciativa missionária a partir de Antioquia, mas como que o evangelho chegou na Síria? O evangelho chegou na Síria vindo da Galileia, porque é muito próximo. Você anda 50 quilômetros, inclusive Jesus ia passar férias lá na Cirofenícia, né? Ele vai passar férias na beira-mar e cura a filha da Cirofenícia. É por isso que a gente pode dizer aqui que Didaquê é esse texto que representa esse cristianismo mais antigo, o cristianismo menos helenizado. Então ele tem pastor, ele tem a ideia do apóstolo, daquele indivíduo que estabelece comunidades, mas ele tem as figuras que são figuras importantes para a religião judaica do norte, que é a figura do profeta ou a figura do rabino. Então, na Didaquê você vai encontrar como uma comunidade bem próxima de Jesus, que conhece o aramaico, porque o aramaico é uma língua próxima deles, é uma língua que eles conhecem, como é que eles desenvolvem a sua liturgia, o seu culto e as suas atividades. Então, quando a gente falar um pouquinho mais para frente sobre como a igreja da Didaquê se organizou, e o que ela faz para cultuar a Deus, como eles fazem para as pessoas entrarem na igreja, como eles fazem suas missões, é surpreendente, como a gente vai descobrir vários elementos que são elementos comuns a igrejas que são gregas, indicando assim uma certa unidade na diversidade do cristianismo do primeiro século.